Olá, meus amores e minhas amoras. Vamos ver mais um conteúdo bacana da nossa língua portuguesa, tá bom? Texto teatral. Nós já estamos falando a respeito dele desde o início do trimestre e nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, o que nós vamos perceber a respeito de um texto teatral? Primeiro, que se trata de um gênero, né? E quais são as características desse texto teatral? Bora lá? Então, o que é um texto teatral? O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, ou seja, encenados. Estar à frente e ensinar, fazer uma apresentação. E ele pode ser escrito em poesia ou prosa, tá bom? Então, o texto teatral, ele necessariamente não é só uma prosa, não é só uma narrativa. Ele também pode ser uma representação de uma poesia. Vamos ver aqui, quais são as características de um texto teatral. Primeiro, ele vai ser dramático, né? Ele vai trazer um drama, é um texto encenado. Ele é um gênero narrativo, ele tem um discurso direto, ele tem que ter um cenário, um figurino, a sonoplastia, que é o que? Mexer com o som, a sonorização. A linguagem corporal e gestual é importantíssima. Há diálogo entre os personagens, né? Os atores, a plateia e o palco. E a ausência de narrador. Não há um narrador, há um apresentador, tá bom? No gênero teatral, no texto mesmo, vai vir já direto a fala. Quando há um narrador, na verdade, é para que o artista que está ensinando saiba do que se trata, o que vai passar naquela cena, tá bom? A linguagem teatral, muito importante. A linguagem teatral, ela tem que ser expressiva, você tem que dar emoção à sua linguagem, tem que ser dinâmica, tem que haver uma troca com o seu parceiro de encenação, dialógica, ou seja, você vai ter que dialogar com alguém. Corporal, o corpo fala, a expressão facial fala, o cruzar dos braços fala, gestual, se você está em desespero, coloca a mão para colocar que está em desespero. Então, em um texto teatral, não é a linguagem apenas da fala, o corpo fala por si, tá bom? E para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, né? Qual é a intriga que está acontecendo, né? Qual é o momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. O texto teatral traz isso. Por quê? Porque vai prender a atenção, essa expectativa do telespectador, né? Do espectador. O que são rúbricas? As rúbricas, elas são demarcadas por aqueles elementos que no texto escrito aparecem em destaque, em itálico, por exemplo, né, que atuam como indicadores que orientam o diretor e o personagem, que aí tá lá entre parênteses e itálico, sorria, falou chorando, desesperado. Isso é uma rúbrica, tá? Essas características relativas ao cenário, bem como o modo de proceder desses mesmos personagens. Antes das rúbricas, vai aparecer o quê? O nome dos personagens. E geralmente o nome dos personagens ou vai estar em negrito ou em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, tá? Quais são os elementos da linguagem teatral? Então, os principais elementos aí que constituem o texto teatral são o tempo, em que tempo está passando, presente, passado, futuro, tá certo? Esse tempo é linear, ele tem começo, meio e fim, ou ele tem um feedback, ele vai voltando, né? Então, isso é a questão do tempo. O espaço, onde é que se passa, qual é o cenário? É na casa, no quarto, é na rua, no quintal, é na zona rural, é na cidade, esse é o espaço. Os personagens, que são aqueles que representam, né, que a narrativa gira em torno deles. A estrutura, né, dos textos teatrais, ela é composta como... Então, quando são produzidos, eles são divididos de duas maneiras, né? Essa maneira é linear, que vai ter uma introdução, ou seja, a apresentação, né? Nessa parte da introdução, o foco
foco na apresentação das personagens, no espaço, o tempo. Ele vai dar um resuminho, a introdução vai dar um resuminho do que se trata. Nós também temos a complicação, que é o conflito, né? Essa expectativa que eu falei para vocês. Ela determina as peripécias da peça teatral, o que vai acontecer. Temos o clímax, né? O que é o clímax? É o momento de maior tensão da narrativa, do trama, e você não quer parar de ler para saber o que vai acontecer, para que veja o que? O desfecho. O que vai acontecer? O desfecho. Então, esse desfecho é o desenlace da ação narrativa. Acabou toda aquela tensão. Pena que quando acaba toda a tensão, acaba também toda a obra, né? A peça. E esses gêneros teatrais? Os gêneros teatrais mais conhecidos são esses aqui. A tragédia, Romeu e Julieta, que nunca ouviu falar, né? De Shakespeare. Então, é uma tragédia. A comédia, que é essa que nós estamos estudando aí, é o Alto da Compadecida, e nós também estamos dando uma estudada, uma pincelada no Alto da Barca do Inferno, né? Nós temos essa comédia aí. E trágica, né? Tragicocomédia, quase não sai. Tragicocomédia, que é o que? Essa mistura dos dois, né? Uma tragédia, mas ela tem uma pitada de humor. Então, são, portanto, peças de teatro escritas por quem escreve uma peça de teatro é chamado de quê? Dramaturgos. E dirigidos por produtores teatrais, e em sua maioria eles são pertencentes ao gênero narrativo. Então, a grande maioria das peças teatrais, ela pertence ao gênero narrativo, né? Que não é nem o gênero, é o tipo narrativo. A referência que eu usei para passar esse material para vocês é aí todamateria.com, muito bacana. Claro que não tá na íntegra aí, quem quiser dar uma olhadinha, vá lá nesse site. Meus amores, um beijo e boa produção para vocês.